boa noite, minhas deusas, a todos que estão assistindo a gravação. Estou cada vez mais grata acompanhando o conteúdo do YouTube e as gravações aumentando muito a quantidade de visualizações, cada vez mais mulheres que realmente tem muitas deusas no grupo que são de outros países, né? Kátia, agora há pouco mesmo comentou que não ia conseguir entrar, que está trabalhando, ela mora nos Estados Unidos. Então, a gente tem várias deusas e acabam não conseguindo realmente comparecer no horário do Encontro à Lua, mas sempre assistindo a gravação, então é uma alegria ter vocês, né, se conectando a esse campo. E nós estamos fazendo esse encontro hoje após o ciclo de eclipses, que acabou ontem, dia 3 de março, Portal 33. Nós tivemos o primeiro ciclo de 2026, que foi bem intenso. A gente abriu com eclipse solar em Aquário e estamos fechando, né? Fechamos ontem com esse pulso do eclipse lunar total, com lua de sangue em Virgem. Então, a gente tem um pulso, né? Agora, no final do ano, a gente vai ter em agosto um novo ciclo, que complementa esse, em que a gente vai ter o eixo Leão-Peixes, também muito forte. E aí vem esse olhar, né? Nesse momento, esse ciclo, ele trouxe para a gente uma reflexão muito profunda sobre as verdades, né? É um ciclo que fala sobre tudo aquilo que a gente vem, de uma maneira consciente, inconsciente, inventando historinhas, se sabotando, ou acreditou que era verdade, porque assim pareceu que era, e aí a gente trouxe isso como algo inquestionável, inabalável, pelo menos disso daqui eu tenho certeza, pelo menos disso, e exatamente nisso que está torto, que não é. Então, são as reflexões, né? No meio do versículo, eu fiz uma ativação de cura, porque todas nós sentimos muita imunidade, né? Muitas de nós, todas é muita gente, né? Muitas de nós sentimos a imunidade. Então, eu fiz uma ativação de cura, e nessa ativação eu vi a presença de um fio que estava conectando nossos corpos físicos, e que nada mais era do que ilusões, né? Em que aspecto, Aline? Sobrecarregando. Então, eu estava com questões emocionais muito profundas, que eu estava lidando e tentando enxergar as minhas questões, e isso estava trazendo emoções, água, pulmão. Então, eu estava com o campo pulmonar bem cheio, né, afogando meus pulmões em água. Então, estava com bastante secreção, com tosse, com quadro viral, né, tudo isso relacionado. Quando eu entrei no campo, eu vi também sobrecargas, ilusões que a gente cria que justificam um esforço extremo do corpo físico além do nosso limite. Então, eu senti no campo a presença de dor nas costas, a presença de um cansaço, uma fadiga extrema, né, quando a gente está lutando contra o mundo todo. E aí, vários quadros, né, físicos que se apresentaram, e quando eu comentei depois, os vários relataram que estavam realmente sentindo aquilo, foram trazidas. Então, por isso eu queria trabalhar com vocês hoje, primeiro, o eclipse, né, para trabalhar esse pulso, como vocês se sentiram, se vocês estão com dúvidas, se ritualizaram, e segundo, para a gente conversar um pouco e trazer aqui esse material sobre as ilusões, né, o que são as ilusões, como é que no Theta Healing, né, na DNB, até mesmo no Access, a gente trabalha essa questão, né, como é que eu sei que eu estou vivendo uma ilusão, o que é ilusão, afinal, o que não é tudo ilusão, não é tudo verdade. Tem uma frase do Access que eu adoro, que diz assim, tudo é a verdade, nada é a verdade. E aí? Se tudo é a verdade e nada é a verdade, e aí, como é que fica? Bem-vinda, deusa! E aí, como é que fica, né? Então, né, primeiro saber de vocês, se vocês estão sentindo essa questão, se vocês estão se conectando a novas verdades, o que vocês estão desejando. Os eclipses, eles cocriam os próximos 6 meses, né? Eles são um portal de criação e manifestação para o próximo ciclo. Então, quando a gente acessa essa energia, a gente também está plantando sementes que brotarão nesses 6 meses. Então, porque quando eu faço a jornada dos eclipses, é que esses últimos eu não consegui fazer, mas quando eu conduzo essa jornada, geralmente no final a gente faz um plantio de sementes, que é a intenção de algo que vai precisar de atenção, de entrega, de rega, de poda, de nutrientes, para crescer até o próximo eixo, que no nosso caso vai ser em agosto. Então, quais sementes vocês plantaram para esse ciclo? Como vocês estão se sentindo? Me conta. Muitos sonhos, muitas intenções? Pode falar. Eu não ritualizei, né? Eu não tive tempo. Como você sabe, algumas que estão aqui, eu tive um período bem adoecida, então a minha vida
profissional e pessoal tá bem bagunçada ainda, né? Não é bagunçada, demandas em aberto. Então, eu não consegui respirar para ritualizar, né? Mas ontem eu fiquei num estado de alerta, eu não sei explicar por quê. Eu não quis nem sair de casa. E hoje eu acordei com uma vontade de resolver tudo que tivesse de pendência. Tudo. No domingo, eu fiz uma conexão final para finalizar um ciclo com uma relação estranha, sabe? E aí, assim, na segunda-feira fui pegar uns móveis que estavam lá. Então, eu estou nessa linha de, como eu disse no começo, eu quero ter paz interna, entendeu? Eu não quero, eu tenho repetido que eu não quero mais associar vida e trabalho com estresse, com agonia, com pressa, porque eu saí de São Paulo, eu escolhi sair de São Paulo, né, capital, sendo de lá, nascida e criada, para vir para o interior do Brasil. Eu moro no sertão da Paraíba, que é um lugar que eu digo que eu moro no verão, que é maravilhoso, tem sol. Agora está chovendo um pouco, mas tem sol. E eu vivo agoniada, porque eu trouxe comigo, é como se existisse um trânsito em mim, né, assim, desconexo, desgovernado. E aí chega. Então, eu estou nessa sensação de deu, eu quero cuidar de mim, eu estou tomando água. Sabe as coisas minúsculas que a gente, de autocuidado, eu não tenho, eu tenho atravessado, atropelado há anos. E aí eu estou nessa sensação de, tá bom, tá tudo bem, mas agora, né, daqui para frente só tem uma frente boa, sabe? Essa é a minha sensação. Perfeito, que consciência importante. Né? Esse é o olhar das verdades, né? Porque uma coisa que a gente tem que tirar nesse movimento agora é a vítima, né? Onde eu estou ancorando a vítima? O que é a vítima, Aline? Eu acho que a maioria de nós, que já estamos no grupo do Encontro à Lua, a gente não está mais naquela vítima sofredora, tão terrível, tão impotente, né? Já estamos no nível de consciência um pouquinho superior, e aí podemos acabar achando que a gente não está mais ancorando vítima. Só que é uma vítima mais esperta. É uma vítima, sabe, passivo-agressiva. É uma vítima um pouquinho diferente, mas é uma vítima. Que é quando, que é quando eu me coloco, né? Eu não estou mais naquela inconsciência do tipo, a culpa são os outros, o problema são os outros, é tudo todo mundo, pobre de mim, coitada de mim, eu só faço trabalhar e não tem nada que seja diferente, minha vida não muda. Ah, talvez algumas de nós ainda não estejam nesse papel, não estejam mais nesse papel. Já digam assim, não, eu posso mudar minha vida, eu posso fazer, só que não faz. Não faz o movimento. Não, não, mas é porque eu já não tive tempo, mas é porque é muito corrido. Eu sei que eu tenho que cuidar de mim, eu sei que eu tenho que tomar decisões, eu sei que eu tenho que terminar esse relacionamento. Eu sei, ela não é vítima, entendeu? Ela está empoderada. Só que ela não faz. Então, ela sustenta um lugar de sofrimento, um lugar de inconsciência, sendo que ela já acessou consciência. E a coerência? Porque, gente, se eu acessei consciência, a minha vida muda. Ou eu estou apegada à realidade como ela é e não estou aberta ao processo de mudança. Então, a consciência, ela vai expandir a nossa realidade independente de qualquer coisa. É um basta, é um chega. Então, às vezes, tem um ponto de maturação, não vamos para o chicote também, tem um ponto de maturação, às vezes eu realmente, entre a consciência e a ação, há um gap, há um espaço, há um intervalo de tempo, que pessoal para cada pessoa, mas tem que ter ação. Então, Virgem é esse chamado, né? Aquário vai dizer quem você pensa que é. Ah, eu sou uma mulher muito guerreira, eu, Aline, né? Eu sou uma mulher guerreira, eu sou terapeuta, eu sou viajante, né? Eu luto pelas mulheres. Quem você pensa que é? O que você tem feito realmente que te coloca nesse lugar? Qual é o ego que você tem criado? Quais são as pessoas que você se apegou como self, como identidade? E que às vezes te estimulavam, mas agora te aprisionam? Porque às vezes os rótulos que a gente pega para a gente, até mesmo nesses rótulos empoderados, às vezes eles aprisionam.
Porque se eu digo, eu sou um nômade, para quem está assistindo e não conhece, eu sou nômade digital, eu vivo viajando. Lara é onde meu coração fica, né? As meninas que estão mais tempo sabem, cada vez que a gente abre a câmera, são num lugar diferente. Nesse momento, eu estou na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Então, eu digo, eu sou viajante, eu sou nômade. E se eu quiser alugar uma casa e ficar quieta? Então, o quanto a imagem que eu projeto socialmente me aprisiona. O quanto eu estou condicionada a reclamar das mesmas coisas, porque reclamando das mesmas coisas, eu já sei como a vida é. Então, eu já estou meio que acostumada na minha zona de desconforto, porque a minha zona de desconforto é desconfortável, mas é conhecida. E aí eu não tenho algo mágico que faz com que eu rompa essa zona. Coragem, dinheiro, pessoas, um namorado, um marido. Tem um elemento mágico que, mas se eu tivesse esse elemento mágico, você ia ver se eu estava passando por isso ainda? Jura? Se vocês quiserem abrir o microfone, pode falar? Gente, faz sentido isso que eu estou falando? Se não fizer, diz Aline, não concordo, nada a ver. Pode falar, tá? Eu não estou ditando verdades aqui, não. Até porque nada é a Olha, verdade. você me pega, tem tudo comigo, sei. Só que não. Eu não sei as colegas, eu não quero ser, né, manipular a fala aqui, monopolizar, mas essa fala, essa sua definição de zona de desconforto, eu nunca tinha ouvido, mas realmente é isso, o sofrimento conhecido, né? E a gente fica. Era meu discurso. Ah, é mãe solo, que mora sozinha numa cidade que ninguém conhece, e não tem boy, e não sei o que lá, e é muito trabalho, a casa assim é assado e problema financeiro, e se eu tivesse dinheiro. É desse jeito aí, obrigada. Porque, né? Quando a gente trabalhou as ilusões, eu comentei sobre dois tipos de ilusões. Existem muitas, né? Mas existem as ilusões questionadoras e algumas ilusões solucionadoras. As ilusões questionadoras são aquelas historinhas. Vamos lá, primeiro os termos, né? O que são ilusões? Ilusões são programas mentais limitantes, PMLs, que a gente roda internamente e que eles assumem o lugar dos paradigmas. Né? Todos nós temos o nosso centro de crenças, o nosso centro de programas mentais. Ele é o que rege a nossa vida. Só que esse centro de programas mentais tem que ser baseado em valores humanos. Não sei se vocês viram o filme Divertidamente 2. Vocês viram? Pronto, ela começa a fazer a construção do self. Ela sai das emoções primárias e as frases que ela fala começam a formar a identidade dela. E isso vai definir tudo que ela vai fazer na vida dela, porque isso aqui define o eu sou. As ilusões são as distorções que a gente implanta naquele lugar e ocupa aquela conexão onde deveria estar uma verdade de identidade. Então, por exemplo, eu sou sozinha no mundo. A gente implanta essa definição, que é uma ilusão, e essa definição ocupa um lugar onde ela cria conexões, cria raízes e sustenta toda a sua postura diante da vida, a partir de um programa basal que é eu sou sozinha no mundo. Esse programa base roda todos os outros. E aí o que acontece? Rodando assim, você fica reativa, cansada, não deixa ninguém te ajudar, não reconhece quem te ajuda, não reconhece tudo de bom, fácil e alegre que chega na sua vida, não se permite descansar porque você é sozinho e tem que ser você por você. E aí uma série de reverberações começa a ser criada a partir dessa ilusão. Eu sou sozinha no mundo. Essas ilusões, elas podem ser implantadas através de repetição. Você pega de um campo ancestral, você você pega de um campo ancestral e aí você traz da repetição ancestral. Você pode implantar ativamente através de repetição também da sua vida,
né? Vamos supor que você passa por um trauma e aí você fica repetindo aquilo, ou elas podem ter um forte impacto emocional e serem implantadas automaticamente, no momento de choque. Então, vamos supor que essa mulher implantou isso na hora que ela, sei lá, saiu de casa, foi para fora de casa. Infelizmente, eu atendo algumas vezes que passaram por isso. Quando ela é expulsa de casa e ela cai no mundo, ela diz, eu estou sozinha no mundo. Naquele momento, é só ela, uma mochila e a proteção das divindades. Então, naquele momento, ela constrói uma ilusão, e essa ilusão se conecta como se fosse uma das verdades intrínsecas. Aline, quais são as verdades, então? As verdades são valores universais. Eu sou toda a humanidade. Esses são os verdadeiros programas mentais expansivos, PMS, que precisam estar instalados nesses lugares. Eu sou humana, preciso descansar, me alimentar, comer, cuidar do meu corpo, como qualquer pessoa. O sono é importante para mim. Então, todas essas. Se eu coloco assim, eu sou toda a humanidade, eu já instalo uma série de reverberações sobre empatia, sobre vida, sobre comunidade, sobre rede, sobre mulheres. Se eu coloco eu sou humana, então automaticamente uma série de reverberações já nasce sobre descansar, comer, amar, viver em comunidade, ter lazer, sobre viver a minha humanidade. Eu sou um ser infinito em forma humana, então eu tenho que honrar a minha humanidade, né, a minha característica dessa dimensão. Então, esses programas basais, eles são programas valores humanos, eles geralmente são comuns a muitas de nós. E, claro, pode ter um outro mais específico, né, em relação a um filho, alguma coisa do tipo, mas a maioria deles, quem tem que estar nesse lugar, são a base que forma o nosso self, certo? Então, isso são ilusões. As ilusões questionadoras, tranquila até aqui, deu para entender? As ilusões questionadoras são aquela ilusão que a gente cria e que a gente só repete. Meu emprego é ruim, eu odeio meu emprego, o que eu estou fazendo nesse emprego? Eu vou sair desse emprego, eu não vou mais ficar aqui porque eu estou nesse emprego. Eu devia ter saído, eu devia ter me demitido, eu devia ter mudado, eu devia sair de país, eu vou sair de país, o que eu estou fazendo nesse país? Nada dá certo aqui, eu vou embora do Brasil. E eu fico nisso, como disco arranhado. Isso é uma ilusão que me impede de, sei lá, ficar no emprego e trabalhar direito, fazer novas amizades. Às vezes eu acho que todo mundo é chato no emprego, a chata sou eu. É, é, me impede, me impede de entender o meu papel, me impede de ver esse emprego como uma oportunidade para que eu alcance algo maior. Às vezes eu estou até num emprego que não é tão legal, mas eu vou passar, eu me planejo para passar 1 ou 2 anos nesse emprego e juntar uma grana, fazer uns cursos e ir para outro. Mas eu fico nessa repetição de uma maneira tão exaustiva que eu não aproveito nada. Eu fico só na ilusão questionadora. Se eu tivesse outro emprego, mas talvez eu não estivesse aqui, se eu não trabalhasse com esse chefe, mas também se essa equipe não fosse tão insuportável. E aí o que acontece com essa ilusão? Muitas vezes a gente cria uma ilusão solucionadora. Essa é a mais gostosa. É muito gostosa essa. E é a solução do tipo assim, eu vou arrumar outro emprego. Eu vou me inscrever em várias vagas. Até janeiro do ano que vem eu vou sair do país. E eu não faço absolutamente nada. Eu não melhoro meu currículo, eu não aprendo um idioma, eu não aviso aos meus amigos que eu estou procurando emprego, eu não me candidato a novas vagas, não faço absolutamente nada. Eu candidato a uma vaga. Eu vi uma vaga lá no LinkedIn e coloquei. Ah, o universo está fechado para mim. Que eu sou uma vítima disfarçada, né? Então, eu sou uma vítima disfarçada, eu tenho que fazer o quê? Reclamar do meu emprego atual, né, nesse exemplo, e fingir que eu estou fazendo algo para sair dele. E aí, o que acontece nesse pulso que nós estamos de clareza? Tudo isso vem na cara. E aí, nos permite ver onde nós estamos sustentando tudo isso. O universo é regido por leis. Se você está fazendo um movimento genuíno na sua vida, você vai receber o retorno disso. Ação e reação, vai e vem. Se você está fazendo um movimento intenso,
e não tá vindo, pode parar para olhar que é ilusão. Parei, comecei a estudar, comecei a fazer contatos, melhorei meu idioma, melhorei meu currículo, me inscrevi para trocentas vagas de emprego. O que que acontece? Começam a me chamar para entrevista. Uma hora eu entro. Tô errada. Quero mudar meu corpo. Comecei a cuidar da minha alimentação. Comecei a aprender sobre como é que se deve comer para entender o que eu estou comendo errado. Comecei a treinar. O que vai acontecer com o meu corpo? Ele muda. Vou virar a musa fitness do Instagram? Se eu harmonizar, sim. Do contrário, não. Mas o meu corpo vai reagir. Aline, eu estou fazendo tudo. Tudo e minha vida está exatamente igual. Está fazendo tudo. Isso é ilusão. E sabe o que é pior? Que às vezes está mesmo. Não tem coerência nenhuma. Não chega a lugar nenhum, não tem ritmo. Porque não é só querer ou não querer. Você não está mentindo para você mesmo porque você quer. São muitas questões, são muitas camadas. Às vezes o chakra básico não está fortalecido, às vezes tem contratos ancestrais. São muitas coisas, mas tomar consciência disso é o primeiro passo. Resolver isso, terapia, né? Vamos olhar para as terapias. Eu quero trazer um DNB hoje também. Mas, tipo, tomar consciência disso é o primeiro passo. Mas aí é que tá, gente. Tem que trazer esse olhar para as ilusões para você olhar bem na sua cara no espelho e ver onde você está se iludindo. É na vida amorosa? Na vida amorosa que tá pegando a ilusão? Você está fantasiando uma relação amorosa que você tem? Está fantasiando a criação de uma relação amorosa que não existe, nem em contos literários. Até em contos literários, até em dorama tem conflito. Você está fantasiando uma relação, está querendo um homem que preencha, uma mulher que preenche o seu checklist completamente? Está impedindo que uma relação que tem que acabar, acabe? É uma ilusão familiar? Você fica na ilusão sobre quando a sua mãe mudar, quando seu pai mudar. E aí você fica sustentando, sustentando, sustentando e reclamando e vai lá na casa, quando você vai na casa da mãe, você briga, bate boca. Jura? É com a sogra, não. É com a minha mãe, minha relação com a minha mãe é maravilhosa ali, né? Agora com a minha sogra. Então, onde está a ilusão? Tem pilares da sua vida que possuem ilusões, e é normal, a gente vai estar sempre se iludindo, vai estar sempre dando uma inventada, mas tem que enfrentar. Então, faz sentido, deuses? Falem comigo. Pode abrir o microfone, minha gente, só eu tô falando aqui. As meninas que estão com a câmera fechada, se quiserem só falar sem abrir a câmera, pode também. Com a liberação das ilusões, a gente entra em um momento totalmente diferente. Talvez na hora que as ilusões elas são liberadas e nesses próximos dias, vocês sintam a energia um pouco mais baixa, um pouco mais triste, e tá tudo bem, integra. Porque parar para ver requer coragem. É muito melhor dizer, não estou entendendo o universo, peraí, calma, não estou entendendo, estou fazendo tudo. Agora parar e dizer, caramba, pois é, né? Dói, mas cura.
quando eu faço os atendimentos no caminho Stellium, que é o meu processo terapêutico aqui, né? Eu, às vezes, atendo deuses providos de processos graves. E estão em terapia comigo, com psiquiatra, com psicólogo, nós todos juntos. E aí, eu sempre falo que existem dois tipos de dor. A dor, sabe quando a gente sofre alguma lesão? Sei lá, uma pessoa quebrou a perna. Tem aquela dor que é a dor intensa até a cirurgia, e tem aquela dor que é o pós-cirúrgico. Só que a dor do pós-cirúrgico vai diminuindo. E a dor diante da cirurgia vai aumentando. Esse é o ponto de clareza. Enquanto eu não chego no ponto de clareza, essa dor só aumenta, porque eu vou ficando cada vez mais cansada, cada vez mais frustrada, com promessas vazias, que eu digo que vou, eu digo que faço, chega um ponto que eu não quero mais nem fazer meta de final de ano, que eu não cumpro mesmo. Que o meu mural dos sonhos vira uma paisagem na parede. Eu não realizo nada mesmo. Eu digo que vou juntar dinheiro, eu digo que vou fazer, eu digo que vou resolver, não resolvo nada. Eu começo a desacreditar de mim. Eu digo que vou terminar, que nunca mais vou ver ele, estou eu de novo com ele do lado. Um cara que não me faz bem, que não me nutre, que não me honra, que meu campo áureo não brilha. E a dor do curar. Quando a gente toma consciência e diz, ok, é isso. Olha no espelho e diz, foi isso que eu fiz com o meu corpo. Olha para a conta bancária e diz, foi isso que eu fiz com o meu trabalho. Olha para as emoções e diz, foi isso que eu fiz comigo mesmo. Dói, mas é a dor da cura. Eu prometo, não prometo nada nessa vida, mas para vocês, eu prometo agora, em todos os meus 1000 nomes, que essa dor da cura uma hora passa de doer. Eu prometo que para de doer. Dos 1000 nomes das minhas 1000 vidas. Então, tomar consciência, escrever. Aqui na Stellium tem uma ferramenta que eu trabalho no caminho Stellium, né, e tem meninas aqui que já fizeram caminho comigo, que é a roda da vida. Vocês já ouviram falar? Eu faço um pouquinho diferente. É uma roda, uma arte, que tem todos os pilares, e aí você vai dar uma nota para cada um deles, e aí você vai pintar esse pontinho. No final, você vai fazer um jogo dos pontinhos, você vai ligar todos eles. E aí, quando você liga todos eles, vai formar uma imagem. Um quadrado, um triângulo, uma estrela do mar, uma roda. Você pinta essa parte interna para ficar mais visual, para você entender como está a sua vida. É uma ferramenta que eu uso sempre, que as meninas adoram. Então, eu vou disponibilizar no grupo do Encontro à Lua para vocês fazerem. Vocês podem imprimir, tá? Uma arte pronta, vocês podem imprimir e fazer sempre. E aí você vai dar uma nota de 0 a 10. Aline, o que é 0 e o que é 10? Você que diz. Não sou eu que vou dizer o que é um 10. E aí, nessa roda, eu estabeleci 8 pilares. Mas se você quiser colocar mais algum, ou tirar algum, ou fazer com 12, é a sua vida. Eu trabalho com 8. Então, eu quero que vocês olhem, sabe, assim, ó, senta e dá a nota nua e crua, sem mimimi. Pilar saúde. Como é que está a minha saúde hoje, de 0 a 10, dentro do meu sistema de crenças e exigências pessoais? Dá uma nota. Passa para o próximo. Não pense muito, passa para o próximo. Dá uma nota. Como é que está o meu intelectual? Como é que está o meu profissional financeiro separado? Como é que está, porque como é que está o meu conjugal, o meu emocional? Como é que está o meu social? Como é que está o meu espiritual? Olha, e depois, para cada um desses pilares, eu quero que vocês, ao longo da semana, são 8 pilares, dá para pegar um por dia depois, escrevam sobre ele.
Quais são as mentiras que eu tenho contado nesse pilar? Quais são as ilusões? Quais são as intenções? O que eu digo que eu vou fazer que eu nunca fiz? O que eu sei que eu tenho que fazer que eu não faço? O que eu sei que eu tenho que fazer que eu faço também, que também não é só negação. Dentro dos meus limites eu tenho feito. Então, saúde. O que eu digo que eu vou fazer? O que eu faço de verdade? O que eu sei que eu tenho que fazer e não estou fazendo? Vocês pegam cada um desses pilares e explorem para dissolver ilusões. Faz sentido fazer essa atividade? Vocês acham interessante? Perfeito. Um por um. Lembrando que a nossa intenção aqui não é punição e culpa. Desprograma e atualiza toda culpa e punição. É clareza. Eu não sabia. Tem uma frase do Access que eu adoro. Do Access, desculpa, não, da constelação que eu adoro. Que a gente fala assim, eu não sabia. Mas agora eu tomo consciência disso e isso acaba aqui. Eu não sabia, e me libero da culpa. Me libero da punição, da raiva. Agora eu tomo consciência disso, eu puxo para mim. Em todos os lugares em que eu cedi o meu poder a todas as pessoas, circunstâncias, situações, eu trago de volta. Eu tomo consciência disso. Caramba. E acaba aqui. Eu não sabia. Eu tomo consciência disso e é isso que acaba aqui. Chega. Vocês podem repetir. E aí, depois que vocês tiverem todos esses pilares, aí vocês podem escolher um, dois, no máximo três, e transformarem realmente em ação. Ação mesmo. Espalha post-it pela casa, transforma em ação. Em decisão, em força. Certo? Aline, por que três se são 8 pilares? Vamos fazer os três? Depois a gente aumenta. Vamos pegar um? O que é transformar em ação? Eu quero, voltando para o exemplo do emprego, eu quero sair dessa desgraça, desse terrível, desse terror, desse emprego. Meu chefe é abusivo, eu odeio, eu não gosto de nada. Ok, vamos lá. Uma ação. Eu vou melhorar meu currículo. Senta, atualiza o currículo inteiro, deixa o LinkedIn maravilhoso. Porque a gente também tem um sistema interno de validação. A partir do momento que tudo que eu me comprometo eu não cumpro, é do micro ao macro. A gente tem o princípio da correspondência nas leis cósmicas. Assim como é no micro, é no macro. Se eu não cuido de mim numa bobagemzinha, eu não cuido no grande. Se eu não me respeito no meu círculo de amizade e não honro a minha voz, não consigo me expressar firmemente no meu círculo de amizades íntimas, não é numa reunião com 50 pessoas da empresa que eu vou falar com firmeza. Então, geralmente, o micro e o macro se conectam. Então, vamos tentar trazer uma ação para validar esse sistema, para você dizer, eu faço sim. Eu tenho comprometimento comigo mesma. Minha palavra é ouro. Eu falo e faço. Outra questão também, que também é ilusão, na hora que a gente vai fazer essas metas, às vezes a gente se conecta energeticamente, isso é uma coisa que eu estava conversando no atendimento, se conecta energeticamente a uma ilusão de realidade, tá? O que significa isso? Vamos supor, eu prescrevo muito para as minhas deusas, todas as que agora começo do ano, fazerem o mural dos sonhos, né? Como queiram chamar, né? Vision board, enfim. Colocar imagens, algumas inclusive colocam imagens de IA com elas mesmas, ficam bem bonitas. E que construam um quadro da vida extraordinária, da vida dos sonhos, da vida de deusa. Só que quando eu vou intencionar esse quadro, às vezes a gente acaba se conectando à ilusão dele.
E aí, é aquilo, gente. Quando é que eu sei que eu estou na ilusão? Primeira pista, não tem ação congruente. Toda ilusão é sustentada por uma ação nada a ver. E geralmente, ainda tem outra pista. Quando eu estou na ação da ilusão, eu me irrito. Aline, volta para o exemplo do emprego. Quero emprego, quero emprego, quero emprego. Na hora que diz assim, certo, amiga, mas tu tá botando o currículo, a pessoa, não. Mas tu melhorou? Ai, obrigada, meu bem. Mas tu melhorou o teu currículo? Mas tu melhorou o teu currículo? Não. Mas tu falou com alguém que tu tá procurando emprego, tu tá procurando outros RH, nos teus grupos da família e tal? Não tô, que eu não tenho tempo. Você tá pensando que eu tenho tempo para estar fazendo essas coisas? Não sei o quê. A gente se irrita. Fica logo puto. Porque é uma ilusão. E aí, se a gente não subir uma barreira, ela cai. Quando você está na verdade, você diz assim, amiga, eu quero sair desse emprego. A tua amiga diz, amiga, ajeita o currículo. Como é que eu ajeito? Tu me ajuda? Eu não sei mexer no LinkedIn. É complicado. Mas vocês percebem essa diferença? Concordam? Você chega para aquela amiga que está na ilusão, você tenta ajudar ela e você vai levar um grito. Sim. Porque ela está na ilusão, ela não está realmente empenhada no processo da mudança. Ai, eu quero emagrecer, eu não aguento mais meu corpo. É mesmo, amigo? Mas você marcou nutricionista? A pessoa, não. Mas você está fazendo atividade física? Não, tá muito caro. Ah, amiga, tem aplicativo, sei lá, de graça até. Lá, Academia da Cidade, em Recife, tem de graça. Não, não dá para fazer, não. Não, você está pensando que eu tenho tempo? Você está pensando que assim é a minha vida? Não, é porque eu não quero. Só posso falta você dizer que é porque eu não quero. Quando você chega para amiga que quer realmente, você diz assim, não, amiga, você está na nutricionista lá, amiga, me indica uma nutricionista? Qual é a tua? Vamos treinar comigo? Que horas que tu treina? Eu vou contigo para academia para eu criar coragem. Qual dessas duas amigas vai realmente atingir a imagem física que deseja? Qual vocês acham? Aí precisa ser muito bruxa para prever se uma vai conseguir e a outra não? Não que não sejamos bruxanas bruxérrimas, mas as coisas que a maturidade vai mostrando. Vai mudar. Isso também, gente, é um aprendizado para vocês entenderem alguns padrões nas relações sociais de vocês, conjugais. Onde é que seu companheiro ou companheira está na ilusão e você está ali, dando tudo de si para alimentar a ilusão dela? Sabe aquela amizade que a mãe às vezes dizia, minha filha, essa amizade aí, ó, é porque às vezes você estava comendo ilusão junto com a pessoa estava te vendendo ilusão e você comprando. Olha que negócio bom. Ela te vende ilusão, você compra e vem com as duas. Vocês estão muito calados. Vocês estão falando agora que eu quero tomar suco. Eu tô pingando de sono. Tô com o Caleuzinho, né, meu filho de 4 meses. Ele acabou de sair de um salto de desenvolvimento aí que mexe com som e tal. Então eu fui junto com ele, assim, sabe? Eu tô só pozinho, dá que 8h30 eu tô morrendo de sono, porque agora eu tô tentando dormir com ele, né? Mas eu tô escutando tudo, muita atenção do jeito que eu consigo. E tá fazendo muito sentido para mim, né? Essa questão, o dia que você falou que fez o ritual também. Muitas sincronicidades, assim, foi um presente mesmo, gratidão. E acho que é isso. Nesse eclipse eu senti bem menos o baque, assim. Acho que eu vou sentir mais no depois. O outro eu senti um pouco antes. Eu acho que esse eu ainda vou compreender, até porque, não sei se é porque é um signo que é muito pessoal para mim, né? Que eu tenho Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem, Lilith, tem mais alguma coisa. Sol, Mercúrio, Lilith. Ah, e o Nó do Norte.
Então, acho que quanto mais próximo da nossa energia, mais a gente se cega, às vezes, né? Eu tenho essa impressão. E, e é isso, sim, só para dar um oi. Anitta aqui, minha amiga. Oi, amiga. Ela era minha amiga, a minha amiga de ir na academia comigo. A gente era muito fitness, né, amiga? Depois que eu engravidei, ficou um pouco difícil, mas ela é dessas amigas que quer evoluir e que é raro a gente encontrar. E eu super compartilhei o grupo com ela, porque eu achei que ia ser bom pra ela. Gratidão, amiga, gratidão. E esses saltos de desenvolvimento dos bebês são pesados mesmo. Relaxa, tenta descansar o quanto der e qualquer coisa fala no grupo também. Tem muitas terapeutas lá, tem muitas reikianas, né? Às vezes as meninas podem começar a fazer uns envios também, para se ajudarem mutuamente, treinarem, né? As ferramentas terapêuticas, viu? Mas também é normal muitas sentirem mais o pulso ao longo da próxima semana. Até a lua nova, essa lua cheia inteira, mais a semana que vem, até a próxima lua nova, a gente vai sentir bastante. Na verdade, o próximo mês, porque a primeira lua cheia pós-eclipse, ela geralmente é muito forte. Então, a gente está nessa lua cheia agora do eclipse, a primeira lua cheia do mês, ela vai provavelmente trazer um pouco mais de impacto. Então, sigam anotando para vocês irem acompanhando o sentir, certo? Então, eu queria trazer mais esse conceito, essa reflexão para vocês sobre as ilusões, né, para a gente poder trabalhar. Vou enviar uma DNB no grupo, porque toda vez que a gente tenta fazer gravado, cai, né? E para vocês assistirem várias vezes também, o pulso da DNB é bem forte. Para quem não conhece a DNB, ela é uma terapia energética que trabalha a nível de programas mentais ou crenças, como queira chamar, e ela trabalha de infinitas formas. A gente tem a DNB pulsada, a DNB quântica, a DNB mesa da DNB, a mesa de radiestesia, e a gente tem também os comandos da DNB, que é uma desprogramação mais ativa, né? Nesse comando, eu faço uma frase, se for verdadeira para você, você autoriza, diz sim, e aí, então, eu ativo o comando desprograma e atualiza. Então, por exemplo, você permite que eu alinhe seus chakras agora? E você, sim, desprograma e atualiza. E sente a energia. Então, eu vou fazer uma DNB para vocês também aqui no grupo. Vou colocar o áudio lá para vocês até repetirem outras vezes. Pode repetir várias vezes, porque tem outras ressonâncias. É normal dar uma apagada, é normal sentir sono, não ouvir a DNB toda, tá? Então, também faz parte do processo. E vou deixar essa tarefa, então, para a gente conversar sobre as rodas da vida de vocês. Quando vocês fizerem, todas vocês até a gravação, né? Pode mandar foto no grupo para a gente conversar um pouco. Às vezes, a forma geométrica que fica na roda da vida traz muita informação. Ela está muito quadrada, tem pilares linkados, ela está oposta, metade de um jeito, metade de outro, parecendo um iceberg, a parte de cima, a parte de baixo, né? Ela divide no eixo horizontal, no eixo vertical. Ela para lá e para cá ou para lá e para cá. Então, esse desenho que fica quando você liga os pontos, ele é muito enriquecedor. Primeiro de cara, entender, minha roda da vida está expandida ou retraída? Quando eu montei, ela ficou assim ou ela ficou assim? Ela tem picos ou ela é arredondada? Ficou parecendo uma estrela do mar, toda um ouriço, ou ela é redondinha? Então, tudo isso são informações que você pode trazer como diagnóstico da sua própria vida, terapeuta de si, tá? E aí coloca no grupo que se quiser, pode colocar no privado também, se quiser me chamar no privado, todo mundo. Aline, eu estava na aula, eu estava no encontro, eu assisti o encontro e eu fiz a minha roda e ficou assim. Então, também vai ser uma delícia conversar sobre os insights que a gente pode ter a partir dessas definições. E aí, ao longo da semana, escolha um pilar, expandam. Faz sentido? Vocês topam? Vocês podem também, né, aproveitar essa energia e essa aula também e ficar atenta a essas camadas, a essas congruências. Eu estava falando uma coisa e acabei mudando o assunto, desculpa.
sobre o mapa o Dream Board, né? Vocês podem aproveitar esses pilares também e escrever intenções para essas áreas. Qual seria a visão extraordinária de cada um desses pilares? Só que quando vocês escreverem isso, tentem se conectar à pessoa, à versão do seu ser, do eu, lembra, voltando ao começo do encontro, que vive essa realidade, tá? Por quê? Às vezes eu coloco lá no meu mural da vida, um corpo perfeito, ideal, colo lá. E aí eu fico visualizando o corpo ideal, visualizando o corpo ideal, visualizando o corpo ideal, fazendo projeção do corpo ideal. Eu não me conecto a essa frequência. Se a gente trouxer a definição de que, na verdade, energia cria realidade. Não existe realidade, tudo é energia, certo? Então, tudo é energia. Energia é uma força que não pode ser criada nem destruída. Acho que eu falei sobre isso no estudo do livro Mulheres Correm com os Outros. Que não pode ser criada nem destruída. Ou seja, toda a realidade que você deseja já está disponível em uma dimensão paralela. O que você vai fazer não é criar essa realidade, é se conectar a ela. Uma realidade em que você tem dinheiro já está disponível, tanto que muita gente vive essa realidade. Concordam? Muita gente vive uma realidade de dinheiro. Então, existe uma realidade de dinheiro que as pessoas acessam. De liberdade, de poder, de força, de um corpo, de saúde. Muita gente sofrendo com saúde, muita gente com saúde. Então, quando a gente vai intencionar, eu tenho que trazer uma intenção coerente. Na hora que eu vou visualizar esse corpo maravilhoso, eu vou visualizar a minha versão que tem uma vida, rotina, hábitos, pensamentos compatíveis com a manifestação daquele corpo. O que é isso? Eu vou me visualizar treinando, me exercitando, comendo bem, a minha geladeira cheia de comida saudável, limpa, sem tanto industrializado, que eu não sei nem o que tem dentro. Eu vou visualizar a minha vida com minha casa com um cantinho dos pesos, da academia, da fita. Eu vou visualizar o meu tapete de yoga, eu acordando fazendo yoga. Não adianta de nada aquela foto de um shape, não está colado na parede. Uma viagem. Quero viajar para tal lugar. Meto uma foto de um país aleatório ali no meu mural dos sonhos. E fico nisso. O que eu vou visualizar? Meu passaporte. Ah, tipo, você tirou o passaporte? Não. E você quer viajar para onde? Quanto passaporte você tem? Eu vou visualizar o meu passaporte, ele carimbado. Eu vivendo com uma mala. Como é que eu arrumo a mala? Como se organiza uma mala? Como arrumar uma mala para ir para a Europa? Isso precisa no Google. Qual é o melhor período do ano para estar na Europa? Quais são os... E aí eu começo a ver blog de quem for para o país que eu estou dizendo que eu vou. Porque ficar fazendo a visualização daquele país, o país já existe, minha gente. Não precisa mandar a intenção para ele existir, não, porque ele já existe. Você precisa se visualizar acessando ele. É uma mistura de visualização com movimento. Exatamente. Por quê? Porque é uma visualização, visual, mas ação, visualização. É uma visualização congruente. Porque visualização sem congruência é ilusão. Visualização sem coerência é ilusão, tá? Então, trazer essa visualização alinhada, em que o seu campo acessa essa realidade e liberar, né? Liberar todos os pontos de vista sobre si mesmo. Né? Às vezes a gente também cria tudo isso, né? A gente chama ponto de vista, é aquela definição. Né? São pontos de vista que eu acabo tendo. Ah, eu não viajo. Ah, eu não sei falar inglês. Ah, eu não sei o quê. Ah, eu não consigo emprego. Ah, não tem emprego na minha cidade. A minha cidade é terrível para emprego. E por que você tem que ficar na cidade? Você não está no encontro aqui, a Lua, online? Tem emprego no mundo todo. Então, quais são os pontos de vista sobre si mesma que você vem sustentando que são limitação? Olhem isso também.
Então, assim, eu quero que vocês aproveitem essa lua cheia. Por isso que eu coloquei encontro a lua pós-eclipse, pós-ciclo, né? Porque eu quero que vocês aproveitem essa lua cheia até o fim dela, começou ontem. A gente segue na lua cheia até. Deixa eu só conferir aqui. Eu quero que vocês aproveitem essa energia da lua cheia para escrever muito e trazer as verdades e romper as ilusões. Então, vejam que eu estou trazendo hoje aqui várias perguntas, vários questionamentos, e eu quero que vocês desdobrem tudo isso em páginas e páginas e páginas, tá? Então, a escrita tem poderes mágicos, escrevam bastante, comentem bastante, reflitam bastante, deem intervalo. Eu quero, sabe, não é parar para escrever, vai escrevendo o tempo inteiro. É um momento de limpeza, muita limpeza, faxina interna. Faxina interna. Sabe, não deixem uma caixa fechada, abram tudo. Eu prometo que ela dá dói, mas passa. Certo? Gente, era isso que eu queria trazer hoje. Falei bastante. Tem algum comentário que vocês querem fazer? A lua cheia vai até o dia 11. Não, isso, 11. Até a próxima quarta. Então, próxima quarta é lua minguante. Então, tem aí uma semana para explorar bastante, escrever bastante, fazer um faxinão. E olha que a lua minguante ainda é uma lua de limpezas, viu? Liberações. Aproveita a força da lua cheia, que o que você cansar, a lua minguante resolve depois. Lua minguante em Sagitário, delícia. Alguma dúvida? Algum comentário, alguma coisa que vocês não entenderam? Alguma coisa que reverberou aí, que bateu? Não, tá perfeito. Nossa, quanta reflexão. Eu achei que tava, nossa, tá tudo bem, aham. Tô, mergulhei de cabeça na ilusão. Tô lá. É. E eu também tenho virgem, né? Meu sol é em virgem. Então, assim, e aí você foi falando, eu fui percebendo. Mais cedo eu tive esse insight. Eu falei, você já parou para pensar que você está fugindo essa semana? Sabe, eu estou fugindo, assim, assistindo muita aula, engolindo muito conteúdo, sabe? Consumindo conteúdo. E aí é um excesso que tá, tá me chamando. O que que eu tô fugindo? Do que eu tô fugindo, né? É muito bom. Um dos pontos que eu quero trazer na DNB é isso também, quando a gente utiliza a espiritualidade como ilusão. E fica usando a espiritualidade como pura ilusão. Né? Então, espiritualidade sem a espiritualidade que eu chamo de espiritualidade encarnada. Espiritualidade sem consciência prática não é luz. Não é luz. Espiritualidade não é exatamente para a gente acessar a expansão máxima da nossa alma. Espiritualidade não é para você continuar vivendo a mesma vida. Ah, meu emprego é terrível, eu não estou aguentando mais o meu emprego, vou fazer um reiki para eu tirar todo o estresse do meu campo para poder ir trabalhar amanhã. Oi? Ah, eu vou fazer um pêndulo para poder ficar. Oi? Para poder harmonizar o meu casamento porque eu não estou mais aguentando. Oi? Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é para ele fortalecer, para você viver aquilo que é o seu caminho. Pode até fazer um reiki para tirar o estresse naquele momento, mas aí você vai estar toda semana fazendo reiki, porque toda semana o estresse volta, você não resolveu nada na sua vida. É ótimo, paga a conta da terapeuta, você vira a boleto da conta de luz, é maravilhoso.
para terapeuta. Mas não muda. Isso não é espiritualidade. Não é para isso que as ferramentas servem. Então, espiritualidade não é fuga. Vamos trabalhar isso na DNB também. Então, vamos para a DNB. Eu vou agradecer, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fechar o campo. A vela continua acesa. E aí vocês podem respirar um pouquinho, pegar uma água. E aí no grupo, agora mesmo eu vou gravar a DNB, já vou enviar o áudio lá e aí vocês já fazem. Quem já está até fica tá aqui quase dormindo, deixa tocando, porque de todo modo é uma energia ativada e o seu inconsciente também vai limpando. Então eu vou gravar e aí você deixa a DNB reproduzindo, Deusa. Quem tiver também que der uma cochilada, não tem problema, tá? E depois vocês me contam no grupo como vocês se sentiram, certo? Então eu vou fechar esse campo aqui, eu vou encerrar a gravação. Minha deusa, procura no grupo a DNB, que a gente vai fazer. E aí eu vou compartilhar a tela de novo com... Ah, cadê? Teve um comentário aqui. Eduarda, muita coisa bateu, agora é sentar e alinhar para gerar mais consciência com a ação. Ah, oh, Deus, conte comigo. Se alguma de vocês que está aqui ou que está assistindo, depois reassistir ou, enfim, reverberar de outro modo e quiser conversar, gente, só marcar. Aqui na Stellium eu tenho um dos programas da minha agenda, é o Café com Deusa, que é para a gente marcar um cafezinho ali de 15 minutos, é gratuito, eu e você, vídeo chamado WhatsApp, a gente troca uma ideia. Então, é uma honra, se cura, você me cura, né? A cura de um é a cura de todas, eu sempre aprendo muito nesses cafés com vocês, né? Até porque, como eu falei, eu também estou com as minhas ilusões, também estou trabalhando no meu campo, também bateu por aqui, né? Lara, já tomamos muitos cafés, né, Lara? Então, se vocês quiserem também marcar depois um café, é só me avisar que eu vejo o intervalo entre os atendimentos e a gente agenda um pedacinho, certo? Pode falar, Lara. Só que eu amo mesmo os cafés. Indico. É rapidinho, mas já trocar uma ideia assim, bem certeira, é maravilhoso. Então, eu vou compartilhar a tela, respira, relaxa. Olá, nós somos o Instituto Stellium. Songs. Encontre uma posição. Deixa eu parar a gravação. Obrigada a todas as deusas. O Stellaris Songs está no YouTube da Stellium, vocês podem acessar, tem outros Stellaris Songs também. E aí, para vocês que estão aqui, eu vou só parar a gravação e dar play. Gratidão.